Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. Eu quero falar hoje de um assunto muito relevante para o momento da história em que estamos vivendo. Eu quero falar da última geração e a divisão do mundo em que estamos vivendo. O mundo está dividido, o mundo está rachado ao meio e isso é o sintoma de que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Se formos para a política, o mundo está dividido entre esquerda e direita. O mundo está dividido entre comunismo e capitalismo. Se formos para as Américas, o mundo está dividido entre democratas e republicanos. Se formos para o Oriente Médio, o mundo está dividido entre os xiitas e sunitas. Dentro da nossa família, o mundo está dividido em várias gerações, entre conservadores e liberais. E na própria igreja também, o mundo está dividido entre os liberais, os radicais para um lado ou para o outro, os conservadores, mas também na igreja o mundo está dividido entre os legalistas, que são aqueles que acreditam na salvação unicamente pela lei, mas também o mundo está dividido entre os antinomistas, que são aqueles que acreditam que tudo o que importa é a graça e a cruz de Cristo e a lei foi abolida. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim para o momento que estamos vivendo, porque a estratégia do inimigo é causar divisão. Divisão na sociedade, na política, na família, na escola, na igreja, em todos os ramos da sociedade, o mundo está dividido. E eu queria falar um pouco hoje sobre as gerações para entendermos a última geração e, quem sabe, nos preparar para estes eventos finais da história em que nós estamos vivendo. Portanto, meus amados, o mundo foi dividido em gerações. A geração antiga, que foi até 1869, ela passou muito tempo existindo, praticamente desde que o homem foi criado até 1869, não houve muita evolução em todas as áreas da ciência, da sociologia, do relacionamento humano, de nada. Não houve muito avanço tecnológico. O homem sempre andou de carroça, de cavalo, houve pouca evolução até essa data. Mas isso é profético. Isso está escrito na Bíblia, que depois desse período a ciência iria se multiplicar, conforme falou o profeta Daniel. Mas a partir de 1869 começou uma nova geração, chamada de geração perdida. A geração perdida ela foi de 1870 até 1899. Foi aquele povo que sofreu com a Primeira Guerra Mundial. Fizeram parte desta geração algumas personalidades como Santos Dumont, Albert Einstein. Foram povos que viveram, pessoas que viveram nesse período conhecido como a geração perdida. Mas esta geração passou e veio uma próxima geração chamada de geração grandiosa. A geração grandiosa ela foi de 1900 até 1924, chamada também a geração dos empreendedores. Viveu nessa época personalidades como Peter Drucker e o Walt Disney, que nasceram nesse período aí, chamada de geração grandiosa. Foi uma geração que passou e veio depois uma próxima geração chamada de a geração dos veteranos. A geração dos veteranos ela foi de 1925 até 1945. Conhecida também como a geração da lealdade, da disciplina, da obediência. Foi aquela geração que não tinha contrato assinado, porque o contrato era a sua palavra. A geração que bastava falar e aquilo já servia como um contrato. O contrato verbal era o que prevalecia nessa época, porque realmente as pessoas eram de palavras.
Essa geração ela passou e depois veio uma próxima geração chamada a geração dos Baby Boomer. Baby Boomer que significa explosão dos bebês. Por quê? Porque o povo que saiu para a Primeira Guerra Mundial ou para a Segunda Guerra Mundial estava voltando. O povo da Segunda Guerra Mundial estava traumatizado com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra Mundial, estavam voltando para casa, encontrando suas esposas e o resultado foi que começaram a nascer muitas crianças, porque os maridos estavam voltando para suas esposas, voltando da guerra. Então, essa geração Baby Boomer, ela foi de 1946 até 1964. A geração paz e amor. A geração que tinha aversão à guerra, a conflito. E nasceu nesse período, nessa época, personalidades como até você pode ter nascido nessa época de 46 a 64, mas também nasceu aquele que revolucionou a tecnologia moderna, Steve Jobs, o homem do Mac, da maçã, do iPad, do iPod, do iPhone, nasceu nessa época também, do período de 46 a 64. Depois dessa geração veio a geração X, Baby Boomer, depois geração X, que foi de 1965 até 1978, conhecido também como a geração da liberdade, dos questionamentos. Vamos questionar tudo, vamos reivindicar tudo. Então foi essa uma geração muito questionadora e inquieta. Nasceu nessa época também os fundadores daquilo que nós conhecemos de mais importante hoje para a tecnologia. Os fundadores do Google, do YouTube, nasceram também nessa época, a chamada geração X. E quem sabe você também tenha feito parte dessa geração. Se você nasceu de 65 a 78, você faz parte também da geração X. Essa geração ela passou e veio uma próxima geração conhecida como a geração Y, a geração da internet. A internet estava se revolucionando nesse período, que foi de 1979 até 1999. A geração da competição. Nasceu nessa época também os fundadores do Facebook, hoje dono do Instagram, WhatsApp, nasceram nessa época. A geração que estava começando uma nova era, a era da tecnologia, devido ao nascimento da internet e a sua evolução. Então, se você também nasceu de 79 a 99, você faz parte da geração Y. A geração Y passou e nós tivemos uma próxima geração que foi a geração Z. Z de zapear, de mudar. A geração da mudança. A geração que não se fixa muito em emprego. Ela fica inquieta no emprego. Ela quer mudança, ela quer desafio, ela quer coisas maiores, ela quer conhecer novidade, ela quer viajar. Ela não quer muito compromisso mais com uma empresa fixa. Ela quer ser dona do seu próprio negócio. É a geração da era da comunicação digital. Então, se você nasceu do ano 2000 até 2010, você faz parte da geração Z. Só que a geração Z, ela passou e veio uma próxima geração. E a próxima geração foi a geração Alfa, dos que nasceram de 2010 até 2025. Quem nascer até 2025 fará parte ainda da geração Alfa. Então a geração Alfa é uma nova geração, a geração Nutella, a geração que nasceu com a tecnologia na palma de sua mão. É uma geração que está, quem sabe, revolucionando o mundo, e há até quem acredite que é a geração mais inteligente, mas também a geração mais burra. Por quê? Porque a tela, a TV, o smartphone, os tablets, quando entram em nossa retina e chegam até o nosso cérebro, deixa o nosso subconsciente, o nosso cérebro preguiçoso para leitura, para estudo.
Mas, por outro lado, isso desenvolve um outro lado cognitivo do cérebro das crianças e dos adolescentes. Ao mesmo tempo que pode dar uma certa capacidade para essa geração, ela pode deixar, por outro lado, as crianças burras. Por quê? Porque elas ficam preguiçosas de ler, elas não se habituam mais à leitura de um livro, por exemplo. Meus amados, as gerações estão passando. E agora, a pergunta que se faz é: vai vir ainda uma próxima geração? É possível? Vai chegar? E se vier, qual é a próxima geração? É a geração beta? Gama? Qual que é a próxima geração que vamos ter depois da geração alfa? Isso daí deixa que a história, deixa que o futuro ele desenrole esses eventos que estão à nossa frente. Não temos controle sobre o que vai acontecer pela frente. Mas eu quero finalizar aqui com um texto bíblico de 1 Pedro 2, verso 9, que diz: Vós, porém, são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Biblicamente falando, só existe uma geração. Vós, porém, você é uma geração eleita, porque no céu, na eternidade, não vamos ter muitas gerações. No céu, na eternidade, vamos ter apenas uma geração, é a geração do vencedor, é a geração do povo eleito. E você pode perceber que o mundo hoje está dividido devido às várias gerações existentes dentro de um mesmo ambiente. Dentro de uma casa, por exemplo, nós temos a geração antiga, nós temos Baby Boomer, nós temos geração X, Y, Z, Alpha. Agora imagine o conflito de geração que está acontecendo dentro do ambiente da nossa casa. Mas não é apenas dentro da nossa casa que está acontecendo esse conflito de geração. Na igreja, isso também é muito acentuado. Dentro de uma igreja, nós temos a geração antiga, Baby Boomer, X, Y e Z. E cada geração que viveu em sua época teve um hábito, teve um costume, teve uma forma de comportamento. Então, esses conflitos de geração tem gerado um efeito muito negativo nesses ambientes, porque nós temos os radicais, nós temos os conservadores e nós temos os liberais. Nós temos aqueles que reclamam da música muito barulhenta, muito ritmada, com muitos instrumentos, e nós também temos aqueles que reclamam da música muito calma, muito antiga, muito ultrapassada. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, na própria empresa, nós temos várias gerações dentro de um ambiente de trabalho. Isso tem causado um conflito. Mas, meus amados, eu quero dizer o seguinte, que tudo que Satanás quer é dividir a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa convivência, mas nós temos que aprender a conviver com várias gerações dentro de um mesmo ambiente, porque isso nunca aconteceu no passado e esse é apenas o reflexo ou o sintoma de que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Era necessário, era preciso que um dia chegássemos a esse ponto de conviver com várias gerações. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que possamos ter sabedoria, que possamos ter capacidade vinda da Palavra de Deus para lidar com os conflitos de gerações, para lidarmos com as desigualdades, para lidarmos com as intolerâncias e sermos tolerantes em todo o aspecto da divergência que acontece em nossa sociedade. E é dessa forma que nós vamos ser um sacerdócio real, uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva, porque Deus ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, meus amados, esse foi o nosso tema de hoje, a última geração, as gerações e os conflitos de gerações e o tempo do fim.
Até o nosso próximo encontro e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material se esse material foi relevante para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações assim que eu postar um novo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!